Olá, seja bem-vindo ao canal da Corretora Rodrigues Seguros. Meu nome é Vinícius Rodrigues e hoje vamos falar sobre consórcio. Meus amigos, consórcio, esse tema que é muito polêmico. Mas hoje vamos dar algumas dicas para saber se você tem o perfil para contratar esse tipo de produto. Acompanhe esse vídeo até o final. Vamos lá, meus amigos, vamos fazer uma venda consciente? Fique atento a todos os pontos que você precisa se atentar na hora da contratação do seu consórcio. O primeiro ponto são as taxas. E a primeira delas, a taxa de administração. A taxa de administração, ela serve para que o seu consórcio seja sólido, para que não haja nenhum tipo de problema por conta das inadimplências e outros problemas que podem surgir. Essa taxa de administração, via de regra, ela em média está de 18% a 20% do valor da carta. Logicamente, isso vai ser diluído ao longo do prazo do seu consórcio, que pode ser, a depender do tipo de produto, de 12 até 200 meses. Além da taxa de administração, você tem também o seguro prestamista, que normalmente é de 0,5%. E esse valor também é diluído ao longo do tempo. O seguro prestamista ele tem como função quitar a sua carta em caso de um falecimento do titular ou de uma invalidez permanente ou, em alguns casos, em caso de desemprego, onde ele vai quitar ali algumas parcelas. Mas você tem que estar atento a essa situação no contrato. O contrato é quem vai dizer o que é que ele cobre. A terceira taxa é o fundo de reserva. Esse fundo de reserva ele vai servir também para alguns problemas de inadimplência. Porém, se ao final do consórcio essa taxa não for utilizada, ela é devolvida para você. E a quarta e última taxa é a taxa de adesão. Essa taxa, ela normalmente está em média aí de 2%. Tá? E ela vai poder ser dividida em até 12 vezes a depender do seu consórcio. Uma outra informação pertinente, e seria o ponto 2, são os reajustes. Todo consórcio, assim como todo financiamento, tem reajuste. E aí eu vou lhe dar dois exemplos. O primeiro deles para o consórcio de auto. O consórcio de auto tem o seu reajuste vinculado à tabela FIPE, que é a tabela de referência dos automóveis. Já o consórcio de imóvel, ele tem reajuste pelo INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. E esses reajustes, eles servem para também reajustar o valor da carta, para que você não tenha perda no valor da compra, no momento da sua contemplação. E aí, o terceiro ponto, falando sobre as formas de contemplação. Você tem que saber que o consórcio, ele tem a contemplação de 3 formas. A primeira delas é através de sorteio. Todo mês, em todas as assembleias, cada grupo tem o seu sorteado. E aí todas as pessoas que ainda não foram contempladas participam desse sorteio. Então talvez seja a forma mais difícil de você contemplar o seu bem. A segunda forma é através de lance. O lance é a forma mais fácil de você contemplar o seu consórcio, principalmente para aqueles que têm necessidade e urgência de ter o bem de imediato. A média de lance para a contemplação varia de acordo com o tempo do contrato. Então, aqueles consórcios que estão no começo, normalmente tem uma média de lance mais alta, que varia aí de 40% até 60%. À medida que esse tempo vai passando, que o grupo vai andando, a média de lance ela tende a diminuir, chegando até 30%. Esse é o histórico que nós vemos ao longo do tempo. Tá? Então essas são as duas primeiras formas. A terceira forma e última seria no final do consórcio. Aí todos aqueles que não foram contemplados, eles vão ter o direito à sua carta ou ao dinheiro para que você faça o resgate. Falando de contemplação, entraremos no quarto ponto, que é justamente a documentação que você precisa apresentar no momento da sua contemplação, que é o momento mais esperado, é o momento que você vai adquirir o seu bem. Nesse momento, tem 2 documentos que precisam ser apresentados, além dos seus pessoais, que são de extrema importância. O primeiro deles é a comprovação de renda. A sua renda não pode ser inferior a 3 vezes o valor de todas as suas prestações de financiamento. Se você não tiver nenhuma, ela tem que ser 3 vezes o valor daquela parcela do consórcio.
Mas se você já tiver algum outro financiamento, você tem que incorporar e mostrar para o Banco Central, né, ali na figura da operadora de consórcio, que você tem capacidade de pagamento de todas as suas dívidas. O outro ponto que precisa ser apresentado para o consórcio é a regularização do seu CPF. Nele não pode constar nenhum tipo de restrição, nem SPC nem Serasa. Esses são os principais pontos com relação à sua contemplação. Sabendo disso no momento da contratação, você não terá nenhum tipo de problema. Conforme prometido no começo do vídeo, falarei agora de 3 perfis que são possíveis compradores de consórcio e veja se você se encaixa em algum deles. O primeiro deles é para aquela pessoa que está se programando em fazer uma compra na qual ela não tem pressa e não tem a disciplina de guardar esse dinheiro, seja numa poupança ou seja num investimento qualquer, ou não quer ter nenhum tipo de insegurança nesse investimento. Para essa pessoa, o consórcio talvez seja uma boa alternativa. O segundo perfil é aquela pessoa que tem um determinado valor para dar de lance e que quer adquirir um bem com um valor menor e pagar menos do que pagaria no financiamento. Por exemplo, para uma pessoa que quer comprar um imóvel, no qual o imóvel seja 300 mil e ela tenha 150 já guardado. Se ela for fazer um financiamento, ela sabe que ela vai pagar uma taxa de juros muito superior às taxas de administração do consórcio. Então, ela entra no consórcio, ela adquire uma carta de consórcio e vai tentando dar os lances no valor que ela já tem guardado até o momento da contemplação, que isso pode ser no primeiro, no segundo, no terceiro mês. Então a pessoa tem que ter consciência que mesmo tendo 50%, pode haver sim no começo algum lance maior do que o dela. Mas ainda assim é uma alternativa muito interessante para quem já tem esse dinheiro guardado e não quer pagar muito. O terceiro perfil é para aquela pessoa que está se programando em fazer uma troca de um veículo, por exemplo. Imagina que você comprou hoje o seu veículo e ele foi quitado. Não tem nenhum tipo de financiamento a pagar. Mas aquela pessoa sabe que daqui a 3, 4 anos ela vai querer comprar um outro carro, dando eixo de entrada. Então o consórcio é uma boa alternativa, porque desde então você já começa a pagar um determinado valor, se programando para que faça essa troca daqui a algum tempo. Lembrando que, se por acaso você for contemplado, o valor total da sua carta, ele passa a ser remunerado pelo INCC, que hoje paga mais do que a poupança, por exemplo. Então, ele pode sim se tornar uma alternativa de investimento, se você tiver essa contemplação feita de imediato. Se você gostou desse vídeo, tem interesse em comprar um consórcio ou tem interesse em tirar dúvidas sobre esse assunto, entre em contato com a gente. Nós, da Rodrigues Seguros, estamos prontos e atentos para poder lhe atender da melhor forma.